Vanessa Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Ezequiel, capítulo 18, seguindo: não viverá todas as abominações que ele fez, e será morto, e seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que seja todos os pecados de seu pai fez, vendo não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada dos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar os pobres do pobre a mão, não receber usúria de juro, fazer meus juízos, andar a meus povos estatutos. O tal qual morrerá pela iniquidade de seu pai certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou exortação, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom por meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizes, porque não leva o filho a iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os seus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer reto juízo, certamente viverá, não será morto. Todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta aos seus caminhos e viva? Mas desviando o seu justo da sua justiça, cometendo iniquidades, fazendo segundo todas as abominações, e faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não fará memória a sua transgressão, com que transgrediu o seu pecado e cometeu neles, morrerá. No entanto, diz: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora a casa de Israel, o meu caminho é direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviai-se o justo de sua justiça, e cometendo iniquidade morrerá por causa dela, na iniquidade de que cometeu morrerá. Mas convertendo o perverso para a perversidade que cometeu, praticando que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida? Pois se considera e se converte, se todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, a casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos, porquanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai de todas as vossas transgressões e iniquidades, de não vos servirá de tropeço. Lançai vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai a vós coração de novo espírito, novo, pois com que morrereis a casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A parábola do leão enjaulado. E tu levanta uma lamentação sobre o príncipe de Israel, diz: quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada entre os leõezinhos, criou teus filhotes, criou um dos seus filhinhos, o qual veio a ser o leãozinho, e
aprendeu a andar à presa e devorou os homens. As nações ouviram falar dele e foi apanhado na cova, e elas fizeram-o levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida, sua esperança, tomou outro os seus filhotes e o fez o leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. Aprendeu a fazer as viúvas tornar desertas as cidades deles, e ficaram estupendos a terra e habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então ajuntaram-se contra eles as gentes, províncias em toda estenderam sobre ele a rede, foi apanhado na cova que elas fizeram. Com o gancho meteram na jaula e levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Tua mãe de tua natureza era qual a videira plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa de muitas águas. Tinha galhos fortes para os cedros e dominadores. Elevou a sua estrutura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou-lhe o fruto, quebrando-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo e consumiu o fruto, de maneira que já não há nela galho-flor que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. No 5º mês, no 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis? Julgá-los-ei tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faz-lhes saber abominações de seus pais. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei descendência à casa de Jacó, e me dei a conhecer eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a mão e julguei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance a si abominações de que agradam os olhos, e não contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava sobre si abominações que se agradavam aos seus olhos, nem abominavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não me fosse profanado diante das nações do meio das quais eles estavam, diante das quais eis-me conhecer eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei da terra do Egito, eu os levei para o deserto, dei